Alô, alô, tripulantes! Estamos aqui com mais um episódio de Mooncast. Hoje a nossa convidada mais do que especial é a Ana Queiroz. Ela é a fundadora e CEO do Buddy App. Eu ia falar. Vai ser assim mesmo, vai ser assim. O Buddy App, que é uma startup que fez o primeiro bot de suporte emocional do Brasil. Então, seja bem-vinda, Ana. Acabou de voltar de Dubai, vai contar pra gente também como é que foi essa viagem. Obrigada por estar aqui nos estúdios do Mooncast, aqui na Atar Digital. E vamos falar bastante aí sobre essa caminhada feminina no empreendedorismo de startup. Tem muita coisa para a gente conversar. Obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui, muito bom conversar com vocês. Sim, a gente tem que estimular o empreendedorismo feminino, trazer as dificuldades, falar com mais honestidade, com mais abertura, se apoiar. Essa caminhada ela é desafiadora, mas ela recompensa demais. Então, total. E já que eu comecei falando do Buddy, vamos falar do Buddy? Bora falar do Buddy. Conta um pouquinho para as pessoas o que é o Buddy, o que o Buddy faz. Então, gente, o Buddy é o primeiro bot de suporte emocional do Brasil. A gente desenvolveu um chatbot de suporte emocional desde lá de 2023. Foram 2 anos de treinamento, muitos testes, muita colaboração. E já vou deixar bem claro que a ideia aqui não é substituir psicólogos, não é substituir terapeutas, é colaborar. Eu vejo que, enquanto sociedade, a gente tem a obrigação de usar de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis para auxiliar o máximo de pessoas possível, para levar mais amor, mais empatia, mais suporte, mais saúde mental. Porque isso vai fazer um efeito muito positivo no nosso planeta, na nossa sociedade. Todo mundo merece se sentir amado. Todo mundo merece ter um local seguro. Todo mundo merece ser acolhido. Hoje, Buddy, tu consegue usar ele pelo nosso web app e pelo WhatsApp. Já tem usuários aqui no Brasil, tem usuários na Europa, tem usuários nos Estados Unidos. A gente é uma startup em ascensão. E ele também ajuda você a entender o seu emocional, rastrear padrões emocionais, rastrear gatilhos, aprender como comunicar os seus gatilhos emocionais para as pessoas ao seu redor e como lidar. Então, assim, é maravilhoso. Além dele ser super divertido, né? Ele faz umas piadas de tiozão de vez em quando. Ele conversa mesmo com você, né? Conversa mesmo com você. Você pode mandar áudio, pode mandar foto. Inclusive, a história da gente deixar ele receber foto foi bem engraçada. Um dos nossos usuários queria mandar foto dos gatos para ele. Caramba. Criou uma amizade com o Buddy, né? Eu queria poder mandar foto dos meus gatos. Aí outros usuários começaram a pedir, queria poder mandar imagem pro Buddy, queria poder mandar foto pro Buddy. Aí a gente foi lá e implementou. Colocou as fotos e hoje bastante gente manda foto. Sim, manda foto. Quando começa a criar um relacionamento de maior amizade, sim. O Buddy ajuda as pessoas a se sentirem mais confortáveis em falar sobre o seu emocional e até, eventualmente, procurar por terapia tradicional. Olha que legal. Então, isso também é quebrar algumas barreiras de entrada para a pessoa chegar a uma terapia, né? Sim, e essa é a ideia, colaborar. É aí que tá o poder. Olha que engraçado, né? No meu Instagram, chegou uma pessoa esses dias que tinha várias fotos de BTS. Uhum. Né? BTS é uma banda coreana, para quem não conhece, é uma febre. Só que quando você pensa em BTS, você pensa no quê? Em jovens adolescentes, não é? Geralmente. Só que como não tinha foto de perfil, era tudo com coisa do BTS, a pessoa me mandou um áudio e eu percebi que era uma pessoa mais senhora. Uhum. E ela me mandou um áudio agradecendo por todo o conteúdo do meu Instagram, porque estava ajudando ela a monetizar mais as redes sociais, a entender as redes sociais como um negócio, a entender que aquela paixão por BTS dela poderia trazer um lucro, né? Então ela poderia trabalhar com isso, me agradecendo tudo. Falei, nossa, mas que curioso, né? O seu perfil ser de BTS. E ela me contou uma história que eu falei assim, nossa, gente, essa questão de mentalidade está em todo lugar. Ela falou que na pandemia, ela estava muito mal na casa dela e ela começou a ouvir BTS. E ela não sabia que ela estava muito mal psicologicamente, né? Ela não tinha percebido isso. E as músicas do BTS fizeram com que ela, acompanhando a banda, fizeram com que ela procurasse uma terapia, o que ela não era aberta para fazer antes. Eu falei, nossa, que curioso, né? Isso é um caso isolado, deve ser. Ela falou que não, que todos os dias no perfil dela chegam senhoras que, depois de ouvir BTS, se abriram para entender mais sobre saúde mental. Então, olha um nicho que a gente nunca olhou e existe.
Agora, imagina o Buddy, né? Tá aí para conversar com muita gente ao mesmo tempo e aí pode abrir para essa terapia. E aí, como é que vocês fizeram para você criar esse projeto? Vocês conversaram com psicólogos, terapeutas e profissionais da área, né? O que mais você ouviu dessas pessoas que era necessidade do mercado e para você implementar no Buddy? A ideia do Buddy, ela não veio de uma necessidade de mercado publicamente exposta, apesar de que a gente sabe que saúde mental é uma necessidade de mercado. Eu tive muitas questões de saúde mental a minha vida toda. Primeira vez que eu tentei me desviver, eu tinha 12 anos de idade. Eu vi minha mãe passando por isso desde que eu era muito nova também. Então, desde muito cedo, eu comecei a estudar saúde mental, eu comecei a estudar comportamento humano, porque eu sentia que eu precisava salvar eu e a minha família. E logo no começo, eu entrava naqueles grupos de Facebook lá do 2010, 2012. E nesses grupos tinha muita gente passando muito mal, muita gente que tinha psiquiatras, que tinha psicólogos, mas que não estava tendo o suporte necessário. E eu comecei a ajudar muita gente ao meu redor, colegas de escola, pessoas no Facebook. E também comecei a fazer parte de ONGs de apoio e de suporte emocional. E eu percebi que em muitos desses locais as pessoas não precisavam de mais um médico, elas precisavam de um amigo. Elas não precisavam sentir que estavam sendo consertadas, mas que elas estavam sendo amadas, amparadas. E eu, como uma criança superdotada que fui, tinha um conhecimento básico interessante que conseguia guiar elas com segurança. Então, acabei salvando muitas vidas na adolescência. E depois eu me afastei um pouco da área de saúde mental, mas ainda sempre tentando, né, sobreviver, tentando cuidar de mim, tentando curar os meus traumas. E em 2022 eu tinha vendido as minhas empresas, eu tive mais de 10 empresas, tinha vendido, fechado, e eu queria voltar para essa área. Foi aí que o ChatGPT lançou. E eu olhei essa tecnologia, e sabe quando tudo na tua vida faz sentido? Foi, se isso for feito direito, a gente consegue ajudar muita gente. Mas não tinha muitas informações sobre o efeito da IA no comportamento humano, sobre a interseção ali de conversas de forma amigável, de conversas para a saúde mental. Tinha um estudo feito nos Estados Unidos, que tinha resultados muito positivos, tinha projetos pingados aqui e ali com diferentes tipos de inteligência artificial, porque não é só ChatGPT, que é IA generativa, é um tipo de inteligência artificial. Mas eu só sabia que aquilo ali era o meu caminho, eu sentia no fundo do meu coração e eu sabia que eu tinha que perseguir aquilo, que eu tinha que estudar. Peguei todos os meus cursos certificados de saúde mental e comecei sem nada, comecei com R$200 na minha conta de banco, comecei passando fome, mas eu sabia que aquilo ali podia ajudar muita gente. E que por mais que eu quisesse fazer esse trabalho, eu não tenho a energia e eu absorvo muitos problemas das pessoas, então eu não tinha como fazer isso sozinha. Eu não tinha como ser a pessoa que ia lá ajudar todo mundo, mas que aquilo ali poderia a nível global, mesmo quem não tem acesso a um bom terapeuta. Quando a gente começou, o primeiro momento foi bem positivo. Os psicólogos, eles acharam que era muito legal. Tava lá no comecinho da IA, então eles ficavam uau. E aí a gente teve muita gente querendo participar do projeto, colaborando com a gente. A gente começou a regular o Buddy. E aí aconteceu, eu sou bem aberta com tudo o que deu errado e o que deu certo. Acho que é assim que a gente tem que ser. Aproveita aí, gente, anota, você que quer empreender, já vai anotando os insights aí. Lá no comecinho, o Buddy, nos primeiros treinamentos, ainda com testes, o Buddy fez uma piada com suicídio. Nesse dia, eu olhei aquilo e falei, isso nunca mais vai acontecer. Nenhum tipo de erro dessa classificação vai sair do Buddy. Ou nenhum tipo de erro que possa sequer deixar as pessoas com o mínimo de insegurança vai sair do Buddy. Nada. E foi aí que eu criei um mecanismo de alucinação, eu criei uma metodologia que conseguiu metrificar e entender o porquê que essas respostas saem daí. Isso é um dos maiores problemas hoje. Claro que é uma metodologia em constante aprimoramento. A gente nunca fala que nada relacionado à IA generativa é 100%, porque ainda é muito abstrato. Mas a gente desenvolveu uma metodologia para garantir que o Buddy ele é seguro para as pessoas utilizarem. Isso foi uma das maiores preocupações dos psicólogos já no segundo momento. Manter a segurança do nosso usuário, manter a segurança das pessoas que estão tendo contato com o Buddy. Então, hoje, cada mensagem que sai do Buddy, ela passa por 3 verificações antes de ser enviada ao usuário. 3 verificações com outras IAs treinadas para fazer essa verificação. E a verificação de linguagem, de contexto, de nível de empatia. A gente desenvolveu uma metodologia para essa verificação e tem toda essa metodologia de gestão de alucinação que a gente hoje está sempre aprimorando. Os psicólogos hoje, eles atuam como parceiros da empresa, então eles estão ajudando a gente a verificar.
as mensagens dos nossos testes, porque mensagem de usuário padrão não é usada para treinar o nosso algoritmo, só os testes que aplicam para ser testes e que escolhem divulgar o conteúdo com os psicólogos parceiros. Em troca, esses psicólogos oferecem gratuitamente aos seus pacientes o uso do Buddy e aí faz uma complementariedade do processo terapêutico. E o resultado é que vem ajudando muito na melhora, no entendimento, vem otimizando o processo terapêutico, que a gente sabe que é para libertar e não criar dependência. Sim. Então, hoje, a necessidade do mercado é um local seguro. A gente fala de IA como ChatGPT, por exemplo, não é seguro para as pessoas usarem. A Gemini falou para uma pessoa se desviver, sabe? Então, é complicado a gente falar desses LLMs generalistas, porque eles estão gerando riscos, eles não têm direcionamento certo, eles não sabem... A tecnologia até consegue, mas não é bem direcionada para usar, para entender as nuances emocionais das pessoas. Porque não é para isso que eles são feitos, são plataformas generalistas, para serem generalistas, sabe? Então, o mercado hoje, a gente tem duas interpretações principais. Profissionais da saúde extremamente reativos, e com isso eu recebo vários xingamentos por aí, acontece. E profissionais que estão curiosos e querendo colaborar porque sabem que isso pode ajudar muita gente. Então, a gente tem essas duas principais bolhas. Tem ali uns gatos pingados no meio que estão ali ainda se decidindo, olhando, questionando. Achando que é relativo. Achando que é relativo, porque tecnicamente né? Eu vejo que a empresa que vai desenvolver esse tipo de aplicação, ela precisa ter uma liderança de muita ética e que realmente se importa com as pessoas. Sim, total. Até porque eu acho que a tecnologia, ela está avançando de uma maneira exponencial que o comportamento humano mesmo não está acompanhando. Se você for olhar para a grande maioria das pessoas, né, até mesmo, não precisa nem falar de inteligência artificial, que isso já está avançado demais. Vamos falar de rede social. Rede social, se você olhar uma pessoa mais velha que viu uma notícia na rede social, para essa pessoa, essa notícia é verdade absoluta. Porque na época dela, quando vinha impresso em uma revista, em um jornal, em um portal, aquilo era verdade absoluta. Eles não tinham possibilidade de, não, alguém fez isso daqui num Canva rapidinho e pode ser mentira. Não, tá aqui, tá no meu celular, tá aqui, ó, saiu aqui, é verdade. Aí você fala, não, mas isso daí qualquer um pode fazer. Para a pessoa entender isso já fica difícil. Agora, imagina com esse uso de IA, né? Sim. Eu conheço uma pessoa, né, que foi muito engraçado isso, porque ela assinou o ChatGPT Plus. E depois que ela assinou, ela começou a conversar com as pessoas ao redor dela de uma maneira imperativa, tipo, mandando. Não falava, por favor, não falava obrigada, não falava... E eu percebi isso, porque ela compartilhou comigo quando ela estava assinando. E eu percebi isso, eu falei, gente, olha a maneira como ela está conversando com as pessoas. E não é porque ela é mal educada, é só porque ela se acostumou a conversar e mandar. E ela vai mandando nas pessoas, né? A gente está num mundo muito isolado. A gente está com dificuldade de criar amigos, a gente está com dificuldade de criar conexões verdadeiras, a gente está com dificuldade de sermos nós mesmos com outras pessoas. Todo mundo julga todo mundo o tempo todo mundo critica todo mundo o tempo todo. Claro que a gente tem várias pessoas querendo ajudar, querendo apoiar. Eu não sei você, mas sempre que eu posso, eu vou tentando dar hype nas pessoas no Instagram, tento fazer o mínimo de críticas possível, porque a gente está num mundo já de muita crítica e que a gente não sente que a gente pode ser nós mesmos. E com a IA, a gente está tendo, querendo ou não, um espaço onde a gente pode ser o que a gente quiser e está sendo validado. Claro que isso traz muitos riscos e um dilema ético muito importante que a gente precisa dialogar sobre. Eu sou completamente a favor do diálogo ético em cima da IA, eu sou completamente a favor da regulamentação jurídica sobre o uso e desenvolvimento de inteligência artificial para áreas delicadas como a saúde, mas a gente está num mundo em que a gente precisa ter um local onde a gente se sente mais seguro. E quando a gente começa a se sentir mais seguro em um grupo social, por exemplo, você encontra amigos, não são do seu estilo, não se veste como você se veste, não age como você age, mas você se sente seguro ali, você começa a se moldar a esse grupo. Isso é um mecanismo biológico de sobrevivência, onde a gente precisa ser aceito, precisa pertencer para sobreviver. A gente é criado para viver em comunidade. E aí, quando a gente encontra um grupo, a gente se molda a esse grupo. Isso é muito normal. Você vê isso acontecendo com adolescentes, por exemplo, o tempo todo. E com adultos, hoje com a IA, isso está acontecendo. Então, a gente está se moldando a forma da IA se comunicar porque a gente se sentiu seguro e pertencente ali. E isso é muito perigoso. É o que eu trago
de volta. A gente precisa criar um local seguro onde as pessoas permaneçam sendo e agindo como pessoas, não se moldem, se sintam pertencentes como elas são e ainda tem um direcionamento adequado, porque nem tudo que a gente é certo. Nem tudo que a gente é, como a gente age, está certo. A gente não pode ter um local que só valida tudo que a gente fala e faz. Mas isso é provavelmente por essa sensação de pertencimento. Ela deve estar se sentindo pouco pertencimento social e aí ela ofereceu esse local seguro e ela começou a se moldar. E eu acho que tem muito disso, né? Eu vou deixar o assunto de, eu sei que a gente já introduziu um pouquinho pra frente, porque eu acho que tem uma coisa muito curiosa dentro da sua história, que muita gente que está assistindo gostaria de saber, né? Você, querendo ou não, fugiu do padrão que é, vou estudar, vou pra faculdade, vou arrumar um emprego, vou me aposentar, tudo certinho, né? Que a sociedade, eu também fugi bastante desse padrão. Como é que foi isso? Como é que te deu o start de empreender? E como que você sustentou esse sonho, né? Porque muita gente tem start de empreender, mas não sustenta o sonho. Sim. Para mim foi muito natural. Eu cresci com meu pai sendo empresário. Então, ele tinha as próprias empresas. Na minha família sempre foi muito natural todo mundo ter o próprio negócio. Então, para mim, empreender era óbvio. Não era uma dúvida. Mas eu acho que muito novinha eu já fazia bicos, né? Mesmo não precisando financeiramente. Com 7 anos de idade, a minha mãe fazia chaveirinho. E eu queria fazer chaveirinho e eu vendia na escola os chaveirinhos que ela fazia. Então, já estava meio que empreendendo bem nenenzinha. Com 16 anos, eu fiz curso de fotografia. Eu comecei a fotografar. Com 14 anos, eu aprendi a fazer template do Tumblr em HTML. E eu vendia os templates para deixar o Tumblr das pessoas bonitos. E aí, eu queria juntar esse dinheiro para fugir de casa. Qualquer adolescente dessa época entende. Então, acho que empreender sempre estava no meu coração. Empreender em uma startup, tecnologia, né? Aí já é um passo à frente. Em 2019, eu comecei a minha primeira empresa. Eu e minha mãe, a gente abriu uma loja de doces. Eu estava na faculdade de publicidade. E sim, gente, eu entrei em várias faculdades. Eu só não terminei elas. Mas em 2019, minha mãe queria vender bolinho, porque meu pai estava com muita dificuldade financeira. Ele tinha tido 2 AVCs, a família estava passando por bastante aperto. Ela queria vender bolinho para ajudar. E eu falei, não, mas você vai fazer isso? Eu vou fazer junto, só que a gente vai fazer direito. E aí foi um sucesso de cara, só que nisso eu me descobri no marketing. E eu comecei a trabalhar com social media lá nos primórdios do social media, no caso, na segunda etapa, né, porque teve os primórdios lá de 2010, 2015, e aí 2019 foi a segunda onda grande do social media, onde a gente começou a ver marketing de conteúdo. Então eu comecei aí, eu trabalhei com lançamentos internacionais, tive clientes internacionais, daí eu abri outras empresas. E aí, quando eu fui entrar na área de startups, eu tinha uma ideia de gestão, eu tinha tido aprendizados passados, mas é muito diferente o mundo. O mundo de startups e o mundo do empreendedorismo tradicional são drasticamente diferentes. E quando eu comecei do zero. Eu já não tinha mais nada, já não tinha mais dinheiro, eu tive que fazer. Sustentar o sonho foi uma escolha, e é uma escolha que eu tenho que ter todos os dias. Às vezes não é fácil, a gente passa por muita barra, a gente passa por muito aperto. O mercado de tecnologia, de startups, ele muda e vira do avesso a cada 2, 3 dias. Isso se não falar a cada hora, dependendo. Por exemplo, a OpenAI, que é a base do LLM que a gente usa, e a gente tem um BAA com eles, ou seja, eles não processam nada dos nossos dados, tá? Que deu um acordo de business agreement que a gente faz com eles, que eles não processam. Mas a gente usa a base da tecnologia deles. Toda vez que eles implementam uma alteração, isso afeta todo o nosso produto. Então, a gente tem que ir lá fazer muitos ajustes o tempo todo, tem que estar sempre renovando, tem que estar sempre pensando à frente, tem que estar sempre inovando. E é uma carga grande. É uma carga de esforço. Você começou sozinha? Eu comecei sozinha. E aí, você que fez a programação, você já tinha aprendido sobre programação? Eu sabia o básico ali de HTML, mas eu sabia que eu precisava aprender que, se eu não fizesse, ninguém faria por mim. Essa caminhada foi uma escolha. Eu podia sentar, ficar triste e falar, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer. Poxa, ninguém quer investir na minha ideia, porque hoje não se investe mais em ideia. Aqui no Brasil, você não vai achar investidor que vai pegar uma ideia, especialmente se você é mulher, especialmente se você é neurodivergente, como eu sou, se você é diferente do padrão. Você não vai ter investimento em ideia. Ninguém vai fazer por você. Mas eu sabia que era o meu sonho, eu sabia que eu precisava. Então eu fui lá, aprendi a desenvolver, eu fui a primeira desenvolvedora da Buddy. E aí o crescimento ele aconteceu com o tempo. Foram 2 anos de treinamento, porque
Eu prezava muito pela responsabilidade. Conseguimos parceiros. A gente que quis trabalhar de graça com a gente. No começo eu deixava, hoje já não deixo mais. Já não deixo mais. Mas foi um processo. E essa caminhada ela foi difícil. Muito choro, muito cansaço. Mas no final, você vê o sorriso das pessoas quando elas te procuram para falar do que o teu produto fez na vida delas. Sabe? Teve um dia que uma pessoa me procurou e falou que um dia o Buddy tinha feito por ela o que nenhum psicólogo ou psiquiatra fez em 10 anos. E por mais que eu não acredito em competição, e eu sei que tem bons profissionais por aí, excelentíssimos profissionais que fazem até muito além do que o Buddy faz. Mas eu vi isso no meio de um evento de inovação, eu sentei chorando, a pessoa estava chorando comigo, estava eu e a pessoa chorando. Não tem preço. Sempre que acontece algo assim, eu lembro do porquê que eu escolhi o caminho que eu escolhi, do porquê que eu tô fazendo o que eu faço, do porquê que eu luto tanto. É uma caminhada difícil, exige muito planejamento, exige muito estudo, exige abertura à colaboração, exige a gente engolir o nosso ego pra dentro da nossa alma e falar, beleza, eu não tô certo o tempo todo. Exige muito crescimento, muita maturidade, exige estar centrado. E é aquilo que a gente estava conversando antes do podcast, exige calma, paciência, entender que o teu tempo não é o tempo que o universo preparou para você. E que é pensar sempre no longo prazo. O longo prazo é o que vai dar a resposta da tua empresa. O longo prazo é onde você vai criar uma estabilidade maior. Tentar correr, eu vejo que principalmente para nós mulheres, tentar correr muitas vezes é o motivo do fracasso. Porque a gente vai lá, corre, se exausta, entra num burnout e desiste. Total. Eu acho que assim, é muito importante que a gente tenha essa calma, mas é muito importante que a gente não tenha calma demais também, né? Porque senão a gente deixa de agir. E isso acontece muito, principalmente com esse tanto de informações que a gente tem recebido, e cursos, e palestras, e masterclass, e eventos, e não sei o quê. Então, eu percebo que tem muita gente no mercado que é muito bom, que tem um talento maravilhoso, até tem uma ideia muito boa, e que fica de curso em curso aperfeiçoando para nunca, de fato, chegar à ação. Sim. E aí, isso acaba sendo, na verdade, uma forma de procrastinação, né, velada. Mas só que a pessoa não percebe. Só que a pessoa não percebe que ela tá procrastinando. Sim. Isso não é calma, isso é insegurança disfarçada. Eu já fui assim. Eu sempre tinha que saber um pouco mais para me expressar. Eu sempre tinha que saber um pouco mais para botar tal conhecimento em prática. Mas a gente aprende muito no processo. Procrastinar é sabotagem, não é calma. Calma é pacífico. Calma te leva no caminho certo. Estar centrado em você, estar com as suas emoções estabilizadas, o famoso grounding, ele te leva no caminho certo, ele não faz tua carreira travar. Eu procrastinava tanto postar qualquer vídeo falando qualquer coisa em rede social. Eu procrastinava muito falar o que eu pensava. Isso até antes, né, de eu abrir a Buddy, de eu começar a Buddy. Quando eu comecei a Buddy, eu também sabia que eu precisava me expressar. Eu tava vendo muita coisa que eu não concordava, eu tava vendo muita coisa que todo mundo queria falar, mas ninguém tinha coragem. Então, eu comecei a fazer de pouquinho em pouquinho. No comecinho, bem no comecinho, eu chegava a levantar a mão no meio de palestra e falar, olha, eu discordo. Acho que a gente podia fazer assim, assim, assim. Acho que assim, assim, assim seria mais interessante. Por um tempo, eu fiquei conhecida como a menina que falou tal coisa em tal palestra. Só que isso fez muito bem pro meu posicionamento de mercado. Isso fez muito bem para as pessoas me conhecerem, querendo ou não. Eu falava coisas que tava todo mundo doido para falar, mas ninguém tinha coragem. Então, assim, tenha coragem de se expressar. Você não precisa saber tudo para fazer. Claro, a gente tem que ter uma base, mas a gente aprende muito no processo. Não adianta você se aperfeiçoar e querer estar perfeito. Perfeição é uma utopia e, na verdade, o perfeccionismo é uma forma romantizada de autossabotagem. Você nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai errar. A gente é humano, a gente é feito para testar, a gente é feito para experimentar, a gente é feito para errar. E tá tudo bem. Mas a gente tem que começar a escolher o nosso caminho e assumir responsabilidade sobre a nossa vida e falar, eu quero isso. O que eu tô esperando? Eu tenho que ir atrás do que eu quero. E é o que eu falei, calma é importante. Mas calma não é procrastinação. Calma não é fazer 10 cursos e achar que você ainda não sabe o suficiente para começar. Tem tanta gente que sabe menos do que você que tá começando. E você tá aí sentado, frustrado. Ali, né? E uma coisa eu fazia muito isso. Eu ficava, poxa, aquela pessoa sabe menos do que eu e ela tá em tal local que eu não tô. Mas a pessoa tá falando na rede social tudo que ela acha, mesmo ela estando errada, depois ela se retrata. Depois ela aprende, se retrata, mas ela tá lá se expondo, ela tá lá tentando, ela tá lá fazendo e eu não tava.
Então, para mim, não tinha opção. Eu tinha que ir atrás, eu tinha que fazer, eu tinha que botar minhas ideias em práticas, eu tinha que ir para todos os eventos de inovação possível, falar o que eu queria falar, ter coragem que eu queria ter, ser eu mesma, me expressar. Eu não podia mais continuar esperando, porque a vida passa, o tempo passa, e daqui a 10 anos, o que eu quero olhar para trás e ver, sabe? Sim, total. E hoje, já que você falou um pouquinho de marketing e a gente está falando de empreendedorismo, eu acredito muito que o marketing ele seja mais. Eu acho que o marketing é o responsável pelas pessoas te conhecerem mais, né? Poderem conhecer o produto, porque você faz o produto se ficar só para você, e como é que as pessoas vão baixar, como é que a sua empresa vai andar, né? Não tem como. Hoje, como é que você faz esse marketing da empresa? Hoje, o marketing da empresa ele é um pouco mais devagar. Por quê? A gente teve uma escolha de expor o Buddy em momentos específicos, onde a gente consegue ter usuários para continuar crescendo a empresa, mas, ao mesmo tempo, manter esses usuários seguros. Como eu falei, é um campo delicado que a gente precisa levar com responsabilidade. Então, a gente não se preocupa tanto com expansão, ali já bater a pauta em ads, em influências, por enquanto. Conteúdo a gente faz um pouco. Mas quando a gente percebe que a gente precisa dar uma pausa, entrou mais, 1.000 usuários. A gente precisa dar uma pausa por um tempo para conseguir manejar a segurança desses usuários. Então, a gente está indo em ondas e, por enquanto, isso tem dado super certo. Uma coisa que eu aprendi no marketing é que o marketing vai funcionar diferente para cada empresa, ele vai funcionar diferente para cada situação. Da minha outra empresa, a gente tem uma IA que faz o nosso marketing. A maior parte do marketing é feito por IA. 99% do marketing é feito por IA. Conta um pouquinho da sua outra empresa aqui pra gente. A minha outra empresa é a The Outsider Hub. A The Outsider Hub é uma agência de IA, de consultoria em processos AI First. Ou seja, a gente ajuda as empresas a criarem e implementarem processos para conversar com a IA. Hoje, muitas empresas estão plugando IA nos seus processos. Só que isso não está trazendo um resultado muito positivo, não está trazendo um resultado muito assertivo, o ROI não está bom. Sabe? Porque as pessoas estão só plugando IA, doidas para usar todas as ferramentas que estão no hype, mas sem estratégia nenhuma, sem segurança, sem estratégia, sem planejamento. Então, a gente desenvolve esses processos e a IA em si que vai estar no processo. A The Outsider Hub, ela começou com uma software house. Então, a gente já estava ali na base do desenvolvimento. Criando aplicativo das pessoas. Sim, mas a gente migrou para esse lado por quê? A minha carreira enquanto gestora foi muito para IA por causa do Buddy. Então, eu estava sempre falando sobre IA, no meio da IA, estudando IA, e os meus colaboradores também. Todo mundo louco por IA, todo mundo apaixonado. E a gente queria sair do básico. A gente viu que tem muitos desenvolvedores de IA hoje que vêm da era no code, que eles estão muito no superficial. E eles entram num conforto, porque está dando um bom retorno financeiro. Uma implementação de um chatbot hoje você acha de 7 a 20 mil. É um ótimo retorno financeiro. O custo não é tão alto, mas ao mesmo tempo eles entram no conforto. Então eles ficam só lá no no-code, no N8N, nas integrações de API básicas, talvez um pouquinho ali de segurança de API. Mas isso estava gerando muito risco para as empresas. A gente já pegou chatbot com uma lista enorme, depois da análise do sistema, de erros básicos de segurança, de compliance. Então, a gente pensou, tem esse gap de mercado drástico que a gente sabe resolver. Então, bora entrar nessa área? Bora. E aí, a gente foi. Então, a gente hoje trabalha com consultoria e desenvolvimento de processos da AI First. Dá um exemplo pra gente. De projeto? De algum projeto que vocês A Buddy é o principal exemplo da empresa, né? A Buddy, ela é uma empresa, foi uma das primeiras startups do Brasil que era completamente AI First. Eu não tinha dinheiro para contratar ninguém na época. Então, quando eu desenvolvi a Buddy, antes da The Outsider Hub, eu desenvolvi a Buddy completamente AI First. Então, o atendimento era AI First, o suporte era AI First, o marketing era tudo AI First. E até o planejamento. Criativos, hoje a gente tem duas opções ali que as empresas escolhem. Algumas têm um time de design interno, então o criativo em si fica pela parte do time de design, mas vem com toda a orientação da IA para como fazer o criativo, com os objetivos, com as cores, com tudo que vai no criativo, e tem como fazer o criativo com a própria IA. Tem a parte de vídeo também. De vídeo também. Hoje tem muitas ferramentas para isso. Até um ano atrás, elas estavam bem... como eu posso falar? Ainda iniciantes, bem ali
falsas. Você olhava e você via que era IA. Agora já tá muito melhor com os novos lançamentos que a gente teve. Então não tem como fazer e é muito legal. Nossa, não, eu tenho visto uns vídeos de inteligência artificial que são realmente, você fica assim, meu Deus do céu, isso daqui não é possível que seja inteligência artificial. E é, É. né? E a gente tem visto cada vez mais o avanço dessa questão. Eu acho que, percebendo assim, olhando para vários amigos meus empreendedores e para as minhas clientes também, eu percebo que uma grande dificuldade delas é criar vídeos, porque os vídeos para as redes sociais, né, que é o marketing de conteúdo, são não só o vídeo, né, mas enfim, a questão dos vídeos em si, eu acho que a inteligência artificial vai fazer. Mas eu ainda acho que existe esse relacionamento humano muito forte. O que você pensa desse futuro aí de vídeos, de Reels, de vídeos de YouTube? Você acha que a IA vai dominar mesmo ou o humano ainda tem o papel ser humano? Eu acho que os dois. Os Por dois. exemplo, a gente quer contratar agora para The Outsider Hub, inclusive se aí quiser mandar currículo, quer contratar um videomaker de IA, O videomaker que é uma pessoa especializada em criar vídeos com inteligência artificial. Isso é um cargo que está nascendo, meus amigos, está nascendo mesmo. Olha aí, ó. Um videomaker de IA. Eu acho que vai ser diferente. O custo para fazer um vídeo, uma campanha de marketing com IA é muito drasticamente mais baixo. E quando a gente fala de empreendedores que estão ali começando, estão saindo para pequena empresa, para média empresa, o custo faz muita diferença na empresa, faz muita diferença na operação. Além do tempo que é gasto. Então, eu acho que isso vai criar um novo mercado, que é empresas fazendo com IA, mas tendo uma pessoa especializada em criar esses vídeos, em fazer o prompt, em fazer a edição, em fazer os ajustes. E é o que eu já falei desde o começo. Eu não acredito em substituição. Eu acredito em colaboração. É claro que a gente está passando por uma revolução industrial. Isso é uma revolução industrial. Quem viu a fábrica de chocolate, Fantástica Fábrica de Chocolate? O pai do Charlie, ele perde o emprego dele, que era tampando pasta de dente, e depois ele volta como o cara que conserta a máquina que tomou o emprego dele. Isso é uma revolução industrial. Não é negativo, é importantíssimo para o avanço da sociedade. E, ao meu ver, a gente tem que mitigar os danos, então tentar estimular as pessoas que estão nas posições que podem ser substituídas a se readaptar ao novo mercado. Então, para mim, esse estímulo é importantíssimo. Mas a gente tem que falar que a gente está numa revolução industrial, que o mercado vai mudar e que as posições, algumas vão sumir e algumas vão nascer. Como o famoso videomaker de IA que a gente quer contratar, que a gente já viu empresas já contratando para essa vaga também. Que legal. Eu nunca tinha ouvido falar em videomaker de IA, nunca tinha ouvido falar realmente. Mas eu acho que um pensamento que eu achei bem interessante, né? Que tem pessoas que já são muito conhecidas. Então, as pessoas já conhecem essas pessoas através das redes sociais. E quanto mais conhecido para o nosso cérebro, mais conforto, mais na zona de conforto a gente entra. Então, a gente acaba confiando mais no conhecido e desconfiando mais do desconhecido. Esse é fato, ser humano, né? Agora, realmente, tem pessoas que elas viralizam propositalmente só para virarem figuras conhecidas, para entrar na sua zona de conforto e depois poder te vender algo. Então, isso também acontece bastante. Essas pessoas que já são conhecidas, junto com a IA, elas conseguem exponencializar os conteúdos. A pessoa que não é conhecida, ela vai ficar um passo atrás. Sim. E o que a rede social, eu acho que ela veio para deixar todo mundo no mesmo patamar. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma escola de inglês, né? Ela tinha que colocar propaganda na Globo antes, para ir bem. A pessoa que não tinha dinheiro para propaganda da Globo, ela estava um passo atrás. Agora não. Agora todo mundo tem uma grande oportunidade ali de viralizar um vídeo, de estar gratuitamente no Instagram, no YouTube, né? Tá tudo bem. Agora, com a IA, eu acho que a gente vai vai ter essa lacuna entre as pessoas de novo, sabe? Por enquanto. Pelo menos no início, eu penso. Eu acho que depende muito. Acho que o maior potencial momentâneo da IA tem em como você utiliza ela. E isso qualquer um pode fazer. Tem tantas possibilidades de você conseguir token grátis. Tem tantas empresas que fazem token grátis, teste grátis. Quando eu comecei a Buddy, a maioria dos sistemas que eu usava era na base do teste grátis. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu tinha que fazer. Então, vou pegando teste grátis, fazendo e-mail, pegando teste grátis, fazendo e-mail, pegando teste grátis. Eu acho que tem possibilidade, é um pouco mais cansativo, é um pouco mais trabalhoso. E sim, eu acho que em qualquer instância, você ter dinheiro para contratar alguém que sabe fazer e pagar pela tecnologia, faz muita diferença.
mas isso aconteceria antes de qualquer forma. Alguém que tinha dinheiro para pagar um bom estrategista de conteúdo conseguiria viralizar muito mais fácil do que alguém que não tinha. Por exemplo, alguém que é padrão visualmente, de acordo com os algoritmos, viraliza mais fácil do que alguém que não é. A gente tem essas desigualdades na sociedade o tempo todo. Eu acho que a IA, ela pode ajudar também nessas desigualdades, ao mesmo tempo que ela pode atrapalhar. Como tudo no mundo, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. É que eu acho que hoje as pessoas elas estão problematizando o que é um problema do mundo e não da tecnologia. Sim, não. Por exemplo, falam que a IA ela pode causar dependência, as redes sociais também. O mundo, ele cria produtos para a gente virar dependente. Isso é o capitalismo, para a gente continuar consumindo e consumindo, consumindo. Então, o problema é do mundo, é da humanidade, não é um problema da tecnologia. A tecnologia, todas elas, cada tecnologia existente, cada uma que vai vir pela frente, ela tem prós e contras, e a gente tem que mitigar os riscos, mitigar as problemáticas, falar sobre regulamentação, entender como funciona, quem vai prejudicar e quem se vai ajudar. Mas eu acho que eu entendo que isso pode gerar um avanço muito rápido para quem já tem esse posicionamento de mercado. Isso vai disparar criadores já famosos, mas isso também pode ajudar a criadores pequenos a terem mais ideias, a aparecerem mais, a entenderem como converter. Se faz ads, é muito barato, muito mais barato do que pagar um profissional de ads que atua. É muito mais barato e assertivo, no caso, um profissional de ads que atua só o humano. Tá lá fazendo os ads, pegando as métricas, fazendo comparações, testes. Aí ela faz teste muito mais rápido, com muito menos esforço e muito mais barato. Claro que eu acho que deva ainda ter um humano acompanhando, é o que eu falei. Eu acredito que a gente deve unir os dois mundos. É o gerenciador, como é que é? É o gestor de tráfego especializado em IA. Exatamente. Para mim, esse é o melhor. Para mim, esse é o melhor profissional, que sabe usar das tecnologias que a gente tem disponíveis para beneficiar o cliente e ainda tornar um serviço ou produto mais acessível. Sim. E eu acho que isso pode potencializar de outras formas. Então, a gente tem os dois mundos, a gente tem as duas visões, a gente tem que falar das duas. Eu acho importante. Eu acho que isso democratiza até a tecnologia, porém, ainda existe uma barreira muito forte quando você fala de inteligência artificial, que tem pessoas que... E assim, não tô falando de pessoas de 50 anos, não. Tô falando de pessoas de 30 anos mesmo. Tinha um aplicativo, eu não lembro nem o nome do aplicativo, mas é um aplicativo que quando você vai viajar com seus amigos, você coloca lá o dinheiro e ele faz a divisão certinha. Tinha onde? Eu esqueci o nome, você sabe? Splitwise, isso mesmo, né? E eu lembro que fui viajar com 12 amigos, todos da minha idade, assim, né? Isso já faz uns 5 anos. Gente, eu não tô brincando. Todos eles ficavam assim, deixa com o Pepe, que ela que entende dessa parte de tecnologia. E nem é tecnológico, é só colocar lá o valor, né? Então, não tão afim, né? Tipo, então, assim, a gente não precisa chegar muito longe. E isso vai trazer uma grande oportunidade aí para quem se especializar nessa parte, ou para quem, pelo menos, souber o que é, souber um básico. Só de saber um básico, eu acho que já é um grande diferencial, para falar a verdade. A minha mãe é psicóloga. Eu tava ensinando ela a usar o ChatGPT. Ela tem 50 anos. Tava ensinando ela a usar o ChatGPT para fazer conteúdo pro Instagram dela. Porque ela demorava tanto tempo para fazer esse conteúdo. Era tão devagar, era tão demorado. E era brutal. Emocionalmente, drenava a energia dela. Eu falei, mãe... Ele faz roteiro para ela? Ajuda. Ele ajuda. E eu tento conscientizar muito. Eu falo, mãe, você não acredita em tudo que o ChatGPT fala. Lembra que o conteúdo, a verificação tem que ser sua. Tu é a profissional. Mas você pode te ajudar. E ajuda. Ajuda muito. Então, isso tá tirando o gap que tinha dela, conseguir ter acesso a esse tipo de serviço, né? Que é caríssimo pagar um profissional bom para fazer isso. Profissionais estão ali da base dos 3, 5 mil reais e não julgo, já fui social media. É um trabalho, eu acho dedicado. Eu acho baratíssimo. Eu acho baratíssimo. Principalmente pro resultado que traz. Mas ela não tinha como. Então, ter o ChatGPT para ajudar tá tirando esse gap. Sim, total. Mas aí eu vou falar uma parte, né? É minha mesmo. Disso eu posso dizer com propriedade. O ChatGPT, ele nunca tá por dentro das novas regras do algoritmo do Instagram. Então, ele fala muita coisa ali que, por exemplo, fazer um conteúdo com 2 CTAs, 2 chamadas para ação. Me siga e me acompanhe. Não é para fazer isso, entendeu? E ele manda fazer. Então, é sempre bom. Para mim, o ChatGPT é como se fosse o Waze.
tem que ter uma noçãozinha do caminho, pelo menos. Porque senão, ele vai te indicar uma volta, né? Não que você não vai deixar de usar o Waze, né? Eu coloco o Waze para todo canto. Mas, por exemplo, em São Paulo, eu me dou melhor, porque eu sei o básico do caminho. Então, eu sei onde que não é para entrar. Mesmo que o ex me mande entrar lá, eu não entro. Falo, não, aqui não, né? Eu sei que ele vai dar uma volta grande. Então, fica mais fácil quando você tem um conhecimento prévio. Eu acho que você pode trabalhar em conjunto, que é o que você está dizendo aqui desde o início, trabalhar em conjunto. Sim. Mas, né, falando aqui de inteligência artificial, de marketing, de empreendedorismo, que eu acho que são os maiores... A maior curiosidade das pessoas em relação a esses assuntos, porque a maioria das pessoas precisam desses assuntos para avançarem em algum momento da carreira delas ou da vida delas, né? Nem sempre a pessoa vai abrir uma empresa, mas mesmo uma pessoa CLT, ela pode estar empreendendo dentro da empresa que ela está, porque ela está transformando o ambiente. Então, eu acho que empreendedorismo a gente está falando de todo mundo. Comunicação, eu acho que nem se fala, já 85% do nosso sucesso é devido à nossa comunicação, à nossa capacidade de conversar com outras pessoas e com a IA também, saber andar, né? Sim. E a parte do marketing, eu acho que é a parte que a gente tem que mostrar para o mundo o que a gente tem, porque senão você fica dentro de um armário trancado e você não mostra nunca o seu produto e aí não adianta nada. Você pode ter 300 mil diplomas, mas aquela pessoa que está lá no Instagram está ganhando mais do que você. Né? Sim. E nem é só sobre ganhar, mas sobre uma satisfação pessoal. Você saber que teu trabalho é reconhecido, você saber que você causa impacto positivo na vida das pessoas, cara, pra mim é sobre isso. Pra mim o dinheiro, o retorno financeiro ele é a consequência de você escolher o que é certo pra você e pro mundo. No momento que você faz isso, cara, a tua vida expande, a tua mente expande, o teu corpo expande, você se sente mais em paz, o bem-estar aumenta. Não vou dizer que eu nunca tenho crise de burnout, não, porque de vez em quando eu trabalho demais também, mas o bem-estar de saber que eu tô fazendo o que eu vim para fazer nesse mundo, uma sensação interna de realização, de afetar positivamente as pessoas ao meu redor, para mim é sobre isso. O dinheiro ele vem como consequência disso. Então é importantíssimo você se expor. E quando a gente estava falando de marketing, IA e marketing, lembra que eu falei que 99% do marketing é feito com IA? 1% não. 1% da Delta CD Hub, eu escolho fazer os vídeos, eu escolho falar, porque eu sou a cara da empresa ainda, né? Mesmo que tenha mais gente trabalhando comigo, eu sou a cara da empresa. Então, trazer a tua essência para um mundo tão robotizado, onde todo mundo copia o conteúdo de todo mundo, direcionar a IA para trabalhar com a tua essência, isso é importantíssimo. Não é sobre a gente copiar o que o algoritmo do Instagram quer. Não é sobre a gente estrategizar cada um dos nossos passos com base no que é certo ou errado no mercado. Mas é sobre a gente ser a gente e se permitir se expor, se permitir receber críticas, se permitir estar no mundo, impactar positiva e negativamente as pessoas ao nosso redor baseado no que a gente acha que é certo e que a gente sente que é certo naquele momento. Não adianta a gente ter as melhores ferramentas que fazem a estratégia perfeita quando daqui a 20 anos você vai olhar para trás e você vê que todo o seu sucesso não foi você. Foi uma estratégia que era para outra pessoa, que era nos moldes de um mundo que você nem queria se encaixar. Então, trabalha com as ferramentas, trabalha com a tecnologia, trabalha com os algoritmos, mas trabalha com o teu coração neles. Total. Olha, eu queria ter conhecido essa história antes, mas tem uma parábola, tá na Bíblia, chama Parábola dos Talentos. Já ouviu falar? Não. É muito interessante, né? Que o senhor lá, ele pega e ele tem os talentos dele, ele vai viajar e ele tem 3 servos. Ele deixa 5 talentos com um servo, ele deixa 2 talentos com outro servo e 1 talento com outro servo. E ele fala, vou viajar, eu quero que vocês cuidem bem dos meus talentos, e ele vai viajar. E quando ele volta, ele pergunta para o servo que ele deu 5 talentos. O que você fez com esses 5 talentos? Ele fala assim, olha, eu multipliquei, agora são 10. Aí ele pergunta para o servo que ele deu 2 talentos. O que você fez com esses 2 talentos? Olha, eu multipliquei, agora são 4. Aí ele pergunta para o servo que ele deu 1 talento. E ele fala assim, eu guardei, eu escondi debaixo da terra, eu guardei para ninguém pegar, foi a segurança máxima para cuidar dos talentos do Senhor. E esse senhor ficou muito bravo. Ele falou, então me devolve que eu vou dar para quem sabe multiplicar. Então, é uma história milenar, está na Bíblia, independente da sua religião ou não, a Bíblia é um livro de histórias, né? Está na Bíblia, e eu percebo que muitas pessoas, elas guardam o talento para si quando elas têm a maior oportunidade da história da humanidade
que é ter na sua mão um celular que você pode colocar o seu talento para jogo e multiplicar isso muito mais, porque essa mensagem vai chegar em quem deveria chegar. Eu acredito muito no poder do algoritmo, não só o algoritmo tecnológico, mas o algoritmo energético, o algoritmo da vida. Então, a pessoa, às vezes, tem um baita talento, ela estudou a vida inteira, ela teve uma carreira tradicional, ela é apaixonada pelo que ela faz, mas ela está deixando de colocar este talento no mundo por medo ou de julgamento, por achar que não precisa. Ela está deixando de multiplicar isso. E aí esse talento vai ser tirado dela e vai ser dado na mão de outra pessoa que talvez até naquele momento saiba menos do que ela. Mas essa pessoa indo para campo, ela vai aprender diariamente, né? Porque a gente aprende a partir do contato com outros seres humanos. Então eu acho muito interessante falar das parábolas da parábola dos talentos, que eu acho assim sensacional essa história. Essa história é realmente sensacional e é realmente isso. Não tem como a gente desenvolver aquilo que a gente tem dentro da gente se a gente não expõe para o mundo, se a gente não explora esse talento. E dói quando você tenta e não vem o retorno. Às vezes o retorno não vem de imediato, eu já passei por isso. Eu ainda tenho dificuldade de ter um grande alcance nas redes sociais. E por um tempo eu me perguntava, poxa, por que eu não tenho esse alcance? Tem pessoas que estão falando a mesma coisa que eu que estão tendo. E aí eu percebi que o meu alcance era diferente. Você falou do impacto energético. Tanta gente vem me agradecer porque eu inspirei ela, porque ela admirou que eu fui eu mesma, que eu estava descalço no evento de inovação, que eu estava descabelada por aí no meio de um hub, que eu falei alguma coisa que tocou o coração daquela pessoa e que motivou. Hoje eu percebo que o meu impacto, se não for por quantidade, ele vai ser por qualidade. E ele é um impacto real, e ele é um impacto positivo. A gente tem que se desprender da dependência da resposta externa, mas entender a nossa resposta interna, a nossa paz interna. E dói quando a gente quer crescer e tem dificuldade. E naquele momento que a gente para de seguir o algoritmo e começa a ser a gente mesmo, cai a visibilidade, cai o impacto, porque as pessoas estão ainda muito viciadas e procurando o que é grande, o que é falso, porque isso choca, porque isso gera dopamina, porque isso gera vício, gera dependência. Quando a gente é mais honesto e mais pacífico, é um outro tipo de resposta que a gente tem. As pessoas não estão acostumadas com o que é pacífico, com o que é honesto. Então, a resposta pode tender a ser menor por um tempo. Mas quando começa a crescer, e um dia vai começar a crescer, a paz é diferente. É a sensação que você buscou a tua vida inteira. Então, não é que eu falei da calma. A gente não pode deixar de fazer, mas a gente tem que ter paciência com o tempo das coisas acontecerem, porque às vezes vai ser super rápido, tem gente que é super rápido, às vezes não. Cada um tem teu caminho, cada um tem teu processo. O que a gente não pode fazer é ficar parado esperando as coisas caírem do céu em cima da gente, sem a gente se mover para criar nossa própria realidade, para criar nossa própria vida. E eu não acredito em meritocracia. Eu acho que meritocracia numa sociedade desigual, ela é uma utopia. Existem desigualdades essenciais hoje que são parte do funcionamento base da sociedade que a gente não pode burlar, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira. Mas se a gente se parar porque algo não é justo com a gente vai ficar morto na cama parado o dia inteiro. Se eu parasse por tudo que não é justo comigo, por todas as situações que eu passo que me fazem me sentir muito mal, todas as humilhações que eu já passei nesse mercado, toda a situação que me deixa extremamente desconfortável por eu ser mulher, por eu ser neurodivergente, por eu ser eu. Imagina se eu parasse por cada uma dessas situações. Pode ser que eu demore muito mais que um coleguinha. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as problemáticas disso, mas eu não vou me deixar parar em nenhuma instância. Eu não vou me deixar parar por medo de crítica, porque a crítica ela vem independente. É bom quando tem crítica, porque quer dizer que tá tendo visibilidade. Tá tendo visibilidade. Inclusive, uma vez eu postei algo no Threads sobre o Buddy e veio muita gente me criticar por ter criado IA para a saúde mental. Eu acho que eu vi. Se você olhar, tem muito comentário pesado. Só que desses comentários, sabe quantos usuários novos entraram no Buddy? Mais de 50. Só desse post. 50. Um monte de críticas. Os usuários não falaram nada. 2 comentaram, eu quero saber sobre. Mas a visibilidade, no mesmo dia, foram 50 usuários. Eu costumo dizer que é muito fácil você viralizar. É muito fácil viralizar. Quer ver? O Papa sonega imposto. Se eu faço uma headline dessa,
eu viralizo, né? Então, cada um está utilizando as ferramentas que tem. Agora, por que você quer viralizar? Aí é outra parte do jogo. Sim. Porque muita gente quer viralizar, mas para que você quer viralizar? Né? E qual que é o sentido? Sim. Por exemplo, eu tenho vídeos meus que têm 500 visualizações, né? E foram vídeos que me trouxeram clientes extremamente qualificadas que me pagaram mais de 30 a 35 mil por um serviço. Agora, eu tenho vídeos meus de mais de 1 milhão de visualizações que vieram pessoas que falavam assim, que absurdo você está vendendo o curso. Então, qual que é o intuito da sua viralização? Sim. Porque não adianta nada você querer a troco de nada, né? Ter números por números. Ter números por números. Tem que querer pessoas qualificadas que queiram comprar aquilo que você oferece. Ponto. Ou afetar a vida daquelas pessoas de forma positiva. E nem sempre o resultado vai ser positivo. Como eu falei, eu postei aquele post só falando sobre o Buddy, não foi algo... Nas minhas redes sociais pessoais, eu não sou a pessoa que tenta viralizar. Eu sou a pessoa que sou eu mesma e falo o que eu quero quando eu quero. Sim. Deu vontade de falar, tô falando. Se você olhar meus assuntos, principalmente no Threads, é um assunto A, depois um assunto Z, depois um assunto... O meu Threads, ele é completamente o que eu quero falar quando eu quero falar. E eu não posto nada para ter engajamento. Sim, eu trabalho com IA para saúde mental, isso vai me dar engajamento, mas eu não posto para isso. Eu posto porque fiquei revoltada com alguma situação que aconteceu, fiquei feliz com alguma situação que aconteceu, fiquei chocada com alguma situação que aconteceu. Às vezes é só isso que eu quero me expressar. Mas mesmo que você tenha a melhor das intenções, pode vir crítica. E você tem que estar ok com isso. Você tem que estar em paz, você tem que aprender a não levar para o pessoal. É doloroso, a gente tem que falar, se vier algum tipo de ameaça, denúncia, sempre. Mas a gente tem que estar em paz. A gente tem que estar em paz com o expor. E nem todo mundo gosta da gente. Você gosta de todo mundo? Não tem como. Nem todo mundo vai gostar da gente. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem nem todo mundo gostar da gente. E assim como a gente não vai gostar de todo mundo, a gente vai ter críticas a muitas pessoas. Então é isso. Estar em paz com quem a gente é, com o mundo gostar ou não gostar da gente, mas fazer o que tá no nosso coração. Não ter medo de se expor. Eu acho que o tempo é a nossa moeda mais valiosa do mundo, né? Então, com o que você vai... Onde você vai investir seu tempo? Eu acho que essa que é a pergunta. Você vai investir seu tempo construindo algo relevante para você e para as pessoas que querem essa transformação que você oferece? Ou você vai perder o seu tempo, literalmente, ouvindo comentários nas redes sociais de pessoas que você não sabe nem o rosto e nem sabe das frustrações e do que essa pessoa passou? Então, eu vejo isso com até muita compaixão, sabe? Eu falo assim, nossa, coitada, ela tá perdendo o tempo dela me xingando aqui, deixa ela. E bola pra frente. E eu também não quero perder muito tempo com isso, que eu tenho uma pergunta que é... Você acabou de voltar de Dubai, né? Poxa, uma brasileira, empreendedora, mulher em Dubai, a gente precisa dar os merecidos créditos. Conta pra gente o que você foi fazer lá, como é que foi, o que você sentiu, eu quero saber tudo. Então, a gente foi pra GITEX, Expo na Expand North Star. GITEX é maior... Aqui, pessoal não tá nesse mundo. Eu já vou explicar. É o maior evento de tecnologia do mundo, que acontece lá em Dubai. Tem a GITEX, tem a Expand North Star. É o mesmo evento, só que esse ano ele foi em 2 localizações diferentes. É enorme. É maior do que qualquer coisa que você... É maior que o aeroporto de Dubai? Menina, eu fui pro Sharjah. Eu não lembro como é que pronuncia Sharjah. Eu não lembro. É um outro aeroporto, cidade do lado. Grande aeroporto. Eu fui pela Qatar e ela parou na cidade do lado, que é bem pertinho, pouca coisa de diferença. 40 minutos do hotel, que é lá do outro lado de Dubai até o aeroporto de Sharjah. Passa pelo aeroporto de Dubai, mas eu não fui. Falo que é maravilhoso, mas nesse daí eu não fui. Mas o evento, ele é incrível. A gente foi com a delegação brasileira da Apex. A Apex é uma empresa que tem aqui no Brasil, que ela tem muita parceria com o governo e com o Sebrae para potencializar startups e empreendedorismo brasileiro. Então, ela patrocina a exposição em vários eventos de tecnologia do mundo para startups brasileiras. Então, a gente tem que aplicar, ser selecionado aí. A gente já foi com a Apex para o Web Summit, o Web Summit de Lisboa, e agora a gente foi com a Apex lá para Dubai. Inclusive, mês que vem, eles estão levando outras startups para o Web Summit Lisboa, que vai acontecer agora em novembro. Não iremos, porque, gente, muito evento. A gente decidiu que o Web Summit Lisboa a gente não iria esse ano. Mas muitas startups aplicaram, muita gente legal está indo. E qualquer um que tem uma startup pode aplicar. Tem ali os requisitos para cada evento. E a ideia é sempre potencializar o empreendedorismo local para internacionalização, para levar as empresas para outros países. Então, a gente foi procurar contatos com investidores, começar ali em diálogo com investidores para o nosso próximo produto.
procurar governos, porque a gente foi muito procurado em vários eventos por o governo de outros países para inserir como atendimento primário em sistemas de saúde. Bacana. Aham. Então, a gente teve ali alguns contatos com alguns governos, alguns países bem interessantes, temos algumas propostas para implementação em outros países. Agora é hora de avaliar tudo que a gente conversou lá no evento, né? A gente foi procurar essa internacionalização, a gente foi procurar outros parceiros, fornecedores para esse novo produto que a gente está desenvolvendo. Então, assim, foi muito interessante. E a gente expôs a Buddy lá. A Apex, ela deu um stand pra gente. Dentro do stand da Apex tinham várias startups brasileiras. Esse ano foram 50 startups e 30 delas estavam expondo. Então, para quem tiver interesse, você pode aplicar. Qualquer um pode aplicar. E é muito legal, é muito interessante. São tecnologias que você não vê aqui, são contatos que você não tem aqui. É enorme, parece que a cabeça abre. Parece que o mundo ilumina, sabe? E Dubai é incrível. Dubai é uma cidade linda, né? O que você sentiu ali em relação ao Brasil culturalmente? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas olhando assim de primeira vista. Tipo, mudança de cultura? Cultura. No metrô tem um vagão só para mulheres. Nossa. É muito certinho, muito limpo. Muita educação. Tem algumas similaridades, tem bastante brasileiro lá, até onde eu fiquei sabendo. Tem muita gente de outros países, tem muito paquistanês, tem muito indiano, tem muita gente de outros países da África. Então, o Dubai, ele é uma cidade que está sendo construída com várias culturas também. Mas em relação a negócios, você estava dentro de uma feira, né? Sim. Empreendedorismo. Você percebeu uma presença majoritariamente masculina? Você sentiu que você teve voz lá dentro, como brasileira também? Você sentiu que o Brasil ele é bem visto? O Brasil é muito bem visto. É muito bem O Brasil é muito bem visto. Eu percebi que tem muita gente oferecendo serviço. Nesse tipo de evento, nessa região, vai muita gente de outros países oferecendo serviço, especialmente indianos. A gente teve muitos indianos no stand oferecendo desenvolvimento. Tem umas empresas bem legais, tá? A gente é muito bem visto, a gente é muito ouvido. Eu senti lá uma mente muito mais aberta porque eu quero criar do que aqui no Brasil. Muito mais aberta, muito mais aberta. Ainda sinto que tem outros locais no mundo que são mais à frente, mas eu sinto que Dubai é um local que, para negócios, ele está muito aberto, é muito interessante. A Câmara de Comércio de Dubai veio falar com algumas startups. Eles queriam falar comigo, mas eu não estava no stand, eu estava em reunião com o investidor na hora. Mas aí, deixa para o ano que vem, né? Tudo acontece quando e como tem que acontecer. Mas é muito legal, eles são muito abertos, dão muito apoio. Eles estão querendo atrair muitas empresas para lá. Então, eles estão nessa abertura, neste momento, muito grande. Eles acabaram de liberar um fundo para construir o maior ecossistema de tecnologia e inovação do mundo. Eles querem ser maior que o Vale do Silício. Entendeu? Então, agora está uma puta oportunidade para empresas irem para lá. Vai ser legal. Que legal. E tem muito suporte. Muito suporte. Muito legal. E lá é muito aberto. E o pessoal, quando você vê pessoas de vários locais do mundo juntas, é muito diferente do que a gente tem aqui de experiência local, sabe? A mente é muito aberta. Eu tava descalço, eu passei quase o evento inteiro descalço. Um monte de gente veio falar comigo, cara, que legal que você tá sendo você mesma. Eu queria estar assim também. Nossa, eu queria ter a sua coragem. Aqui no Brasil, o pessoal fica olhando assim, essa menina aí. Não tem dinheiro pra comprar sapato. Porque aqui é tudo assim. Não, gente, eu só estou confortável descalço. Deixa em paz. Mas lá o pessoal gosta. O pessoal gostar de estar de Havaianas. Eu gostou agora de Carmen Steffens. Eu amo Havaianas. Sim. Quando ficou famoso o Copenhagen Style, né? Que é o pessoal usando roupas super chiques com chinelo, eu falei, meu momento chegou. Eu nem sabia desse negócio de Copenhagen Style. Então agora eu gourmetizei o meu uso de Havaianas, né? Copenhagen Style. Meu momento chegou. Mas lá o pessoal foi super aberto com isso. Eu vi um outro olhar, assim, que a gente percebe de vez em quando, mas a maioria foi super aberto. O pessoal daqui da Apex, que fica em Dubai, eles são super legais, dão muita assistência para toda a delegação. Enfim, as startups que são incríveis, tá? A gente teve startup brasileira como finalista do Supernova, que é uma das maiores competições de pitch. As meninas da Ruby, que são 2 mulheres também. É uma startup de design. Depois você procura. Ruby? H-U...
Eu não sei se é Depois a gente vai colocar aqui embaixo. Teve mulher como finalista da competição de pitch de Supernova brasileiras esse ano. Olha... Ano que vem, espero que a gente também esteja lá com elas. Eu espero que elas tenham a chance delas de ganhar também. Nossa, são meninas maravilhosas, mulheres maravilhosas. A gente teve bastante mulher na delegação. O que elas fazem? Você sabe? Mas... Elas são as fundadoras. Não, mas a startup faz... É uma startup de design por assinatura. É bem legal. Já envia o design pra pessoa. E, menina, que serviço incrível que elas prestam. Olha, vou pesquisar depois. Sou louca pra contratar elas. Eu tô precisando. Eu fiz um aplicativo. Na verdade, assim, eu tenho uma base, né, que chama Ecossistema Exponencial, em que eu dou aula gratuita toda semana para quem quer aprender a criar conteúdo no Instagram. E fazer do Instagram um negócio. Não é só criar conteúdo por criar conteúdo. É fazer realmente do Instagram um negócio lucrativo. E aí, a minha maneira de poder ajudar mais e mais pessoas também, porque eu tenho a parte paga, né, do meu trabalho, porque também não é eu. Mas, assim, toda quinta-feira, 8 da manhã, eu faço. E aí, eu criei uma plataforma, e vai ser um aplicativo, agora só falta ser, que chama Universo Exponencial. E que aí, que se a pessoa quiser, ela vai lá e ela vai ter aula toda semana, tem todos os materiais, tem a parte de conversar, depois eu vou te mostrar aqui. Que é bem legal, tá ficando bem legal, bem bonito mesmo. Vai ter uma vitrine tipo Netflix, mas é mais pra parte de Instagram, né? E aí, depois eu vou procurar parceiros também pra colocar lá dentro, pra divulgar cada vez mais negócios que tenham a ver com o que eu quero fazer. Né? Fala com as meninas que o serviço delas é maravilhoso, tá? Aí elas foram finalistas, eu fiquei muito feliz que a gente teve mulheres brasileiras como finalistas do pitch da Supernova, que é uma das maiores competições. A Apex deu pra gente treinamento de pitch com uma empresa maravilhosa, que é a Fit Pitch, que treina startups para diversas competições de pitch ao redor do mundo. Então, ter esse treinamento também foi bem legal. Lá a gente teve a oportunidade de aplicar para pitches presenciais, então teve a oportunidade de aplicar para pitch no lounge do Women in Tech, teve a oportunidade de falar sobre a própria empresa, ter conexões com vários investidores. É assim, uma coisa que eu falo. Tem dois tipos de founders. Tem o founder que vai atrás de investidor como se fosse uma pessoa acima dele. Tipo, o investidor é maior do que eu. Então, eu vou lá já me sentindo inferior. E tem o founder que ele age com o investidor como se fosse igual. Tipo, tá, quero investimento, mas vamos falar aqui como igual. Somos duas pessoas normais. Esse segundo tipo de founder tem muito mais resultado fora do Brasil. Quando você trata as pessoas que são grandes, têm muito posicionamento de mercado, têm capacidade de investir na tua empresa como se fossem iguais. É um respeito mútuo. Não se diminua para investidores. Lá, isso não tem um efeito muito positivo. É uma baita de uma dica. Não tem um efeito muito positivo. Que eu sei o que eles ficam como igual. Porque, na verdade, eles precisam da gente tanto quanto a gente precisa deles. Sim. É uma troca. E, na verdade, quando a nossa empresa lucrar, eles vão lucrar também. Então, assim, é uma troca. Somos iguais. Então, ele tem que se vender, você tem que se vender, e é isso. E lá tem muita abertura. A gente fez mais de 50 reuniões com investidores. Teve muito acesso. Acesso aqui no Brasil a gente não tem. No aplicativo da Jitex tem um concierge que fica marcando as reuniões pelas startups. Olha. E ele marca, e você fala assim, o que você quer encontrar? E você fala, quero investidor, quero parceiro, quero isso, quero aquilo. Beleza. Ele vai lá e começa a marcar. Marca. Muita reunião. Menina, muita reunião mesmo. Eu nunca fiz tanta reunião na minha vida em 3, 4 dias. Foi um número absurdo de reuniões. Isso é muito legal. Muitos feedbacks interessantes. Nem todo investidor vai gostar do teu produto, mas tem investidores que são muito legais de conversar. Tem investidores que não vão querer investir naquele momento, mas eles vão querer estar ali, sondando a empresa. Tem investidor que não vai querer investir, mas conhece investidor que gostaria de investir. E aí ele vai passar um contato e você tem uma conversa com outra pessoa. E quando tem indicação, gente, é maravilhoso quando tem indicação. Eles escutam muito mais quando tem esse tipo de indicação. E tem investidores muito bons também. Tem investidores de todos os nichos. Tem para pré-seed, para série A, para série B, para, sabe, todo nível de startup. E você tem que se encontrar ali no meio. Tá ali gente de todo mundo, de todos os nichos, de todos os jeitos. Se encontra. É muito legal. Nossa, parabéns, assim, eu fico muito feliz que esse projeto esteja ganhando aí, literalmente, o mundo. E agora já veio a fase 2 aí, que depois eu te chamo de novo no Mooncast para você apresentar. Eu quero te agradecer pela sua presença, né? Saiu de Dubai, já veio aqui para o Mooncast, é uma baita de uma honra. Muito obrigada mesmo, muito obrigada pela sua disponibilidade.
por dar todos esses insights, porque esse episódio foi uma aula também para quem está assistindo. E não só uma aula na questão de conteúdo, porque eu acho que você trouxe bastante conteúdo, mas também na questão de motivação, de, cara, vai lá, faz o seu, sabe? Então, eu acho isso muito incrível. Mas antes de eu te passar a palavra, eu preciso falar aqui, agradecer a Lola, que está por trás das câmeras, sempre fazendo aí, sempre fazendo a magia aqui do OneCast. E agradecer a Atar Digital, né? Você que está assistindo esse episódio quase em novembro, né? Que vai sair agora, no domingo. Quero falar um negócio, a Atar tá com uma Black Friday, então você que quer ter um produto ou que já tem um produto que já vende pelo digital e quer aproveitar essa Black Friday, eu vou deixar aqui embaixo as condições para que você entre em contato e marque um diagnóstico gratuito com o pessoal aqui da Atar, tá bom? Todos os links que a gente falou aqui, depois você me manda também das meninas. Vou colocar tudo aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de enviar para as pessoas, de se inscrever, né? Aqui no YouTube a gente pode fazer mais CTAs, é diferente do Instagram. No YouTube a gente pode fazer CTA. A gente já falou só para esclarecer. E eu quero te agradecer demais. E vou te passar a palavra que você que vai finalizar o episódio hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? E sim, acabei de chegar, cheguei ontem, literalmente. É muito bom estar aqui, é muito bom a gente ter essas conversas, é muito bom ter essas trocas. E eu adoro você, Pepe, você sabe disso, que eu te adoro, desde que a gente se conheceu. Já bateu, né? Já bateu. Já bateu. E o que eu quero finalizar deixando para vocês não tenham medo de seguir os seus sonhos e tem espaço para você ser exatamente quem você é no mercado. As críticas podem vir, mas também vem o resultado positivo, também vem as pessoas que agradecem por você existir, só ser você. Você vai encontrar o teu pessoal, você vai encontrar o teu grupo, você vai achar pertencimento e você vai passar por dificuldades, mas também vai passar por muitas alegrias e encontre pessoas ao teu redor que podem te estender a mão e estenda a mão para os outros. A gente é uma comunidade, especialmente enquanto mulheres. A gente tem que se ajudar. Existe espaço para todo mundo, mesmo que a gente esteja fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, o que eu queria dizer para vocês é: sejam vocês mesmos, sigam o teu coração, que o resultado vem, que o impacto vem e que a tua vida, no final dela, você vai ver um significado que você vai agradecer por não ter desistido, você vai agradecer por ter escolhido cada passo, independente das dificuldades, independente do medo, e vai com medo mesmo. A coragem não é a ausência do medo, é a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Uhul!